Olá para você nessa terça-feira. Hoje viemos com muita informação. Vamos começar o Atos do Dia falando sobre Aparecida, porque está dando o que falar lá. O Tribunal de Justiça, Éder, do Estado de São Paulo, concedeu a liminar determinando a exoneração imediata do advogado José Dimas Moreira da Silva do cargo de chefe da promoção social da Prefeitura de Aparecida. A decisão proferida na última quinta-feira atende solicitação do Ministério Público da cidade. Dimas é casado com a prefeita em exercício, Dina Moraes Moreira da Silva, e a união entre os dois motivou o pedido da promotoria, que via uma participação efetiva do advogado nas decisões administrativas do executivo. Dá uma espécie de separação de corpos, né? Mas não é matrimonial, é apenas político. De fato, o Dimas, ele ocupa uma função na prefeitura que é praticamente ligado ao social, mas aparentemente, segundo o Ministério Público, só de fachada. Em todos os assuntos e negócios relacionados da prefeitura, está ele dando a palavra final, segundo o Ministério Público. Há de se julgar que a prefeita em exercício, Dina, ela recebeu também a prefeitura de uma condição difícil. O prefeito afastado, Arnaldo, ele segue afastado, inclusive a Justiça negou o provimento do seu eventual retorno e não tem data para julgar o mérito sobre o seu afastamento. De maneira que a Dina já pegou uma situação embaraçosa. Ela, como vice, que se dizia às margens das decisões de Arnaldo, ela está difícil de pegar o fio da meada, como diz o mineiro, né? Aqui tem muitos mineiros, sabe como que é esse vocabulário. E por outro lado, o Dimas, que é um experiente, um expert em administração, é claro, não deixou de orientar a esposa. Só que o Ministério Público acha que quem é a prefeita em exercício é a Diná e que ele está sendo prejudicial, uma vez que a Prefeitura de Aparecida vem justamente no histórico de problemas, de fraudes, de falcatruas em licitações, ou seja, é um campo minado e está sob as lupas da justiça local, é claro, com apoio do tribunal. E nessas formas, é o seguinte, ele foi exonerado do cargo. Agora vem uma determinação pior, né? O Ministério Público está denunciando o casal por improbidade administrativa, tanto na área civil como criminal. Então, além disso tudo, eles vão responder na justiça e se defender de mais essa acusação que chegou no Ministério Público e que foi oferecido denúncia e que aguarda a decisão da justiça para ver se abre uma ação judicial para apurar esses fatos ou se de repente até arquiva. Mas ao que tudo indica, vem mais problemas pela frente. Isso é só a ponta do iceberg. E segundo a promotoria, né, Éder, o setor do qual Dimas foi locado era inexistente e ainda assim passou a concentrar decisões referentes a assuntos relevantes, como licitações e contratos administrativos. É aí que mora o perigo, né? Recentemente, ou melhor, há 2 gestões atrás, do chamado Márcio Siqueira, a Justiça desbaratou um verdadeiro laboratório de licitações na Prefeitura de Aparecida. Tratava-se de uma sala quase que secreta, que pelos corredores do prédio municipal, onde está o setor administrativo, era uma sala quase que secreta, onde se faria e se fazia as químicas, as chamadas químicas da administração. Esse tempo do Márcio Siqueira, né? Houve apreensão de documentos, computadores, essas coisas. Então, a prefeitura vem no histórico, né? E vem o seu Dimas agora e acabou sendo exonerado. E pode ser que a justiça recomende a sua ausência nos espaços municipais, a exemplo que já aconteceu no Putim, quando o ex-prefeito Nenê foi proibido até de frequentar espaços públicos na cidade do Putim. E agora vamos falar sobre Lorena, Éder, porque os moradores da SECAP aguardavam a aprovação de um projeto ontem na Câmara. Havia uma expectativa, né, de ser votado um projeto do Executivo que resolveria o problema das titularidades de 1.640 unidades do bairro da SECAP, que foi o primeiro aqui da cidade a receber um residencial financiado. Em uma sessão tida como relâmpago, a Câmara não colocou em pauta o assunto. Na verdade, eles não esperavam há 3 semanas esse projeto. Eles esperam há 30 anos esse benefício. Esse residencial foi feito pelo pai do atual prefeito, Carlos Marcondes, que há mais de 30 anos
trouxe esse benefício para a população. Existem muitas famílias que já pagaram pelos seus imóveis, já quitaram seus financiamentos, mas ainda não têm a prova final da titularidade, ou seja, o seu registro de escritura. Tudo porque existe um imposto chamado ITBI e a população não tem caixa, não tem condições de pagar. E por conta disso, o prefeito, Fábio Marcondes, filho do então idealizador desse bairro, ele chegou à conclusão, estudou as viabilidades, as probidades, à luz da justiça, para que não configurasse um crime e nem dispensa de recursos, e por conta disso ele criou esse projeto baseado em leis e está para a Câmara agora apreciar. Esse projeto já foi enviado para a Câmara, mas não entrou na ordem do dia. A sessão de ontem foi tida como relâmpago porque ela durou pouco, ela começou atrasada, próximo de 19 horas, sendo que o horário normal seria 18 horas, e foi lido no momento inicial todas as moções e aprovado em bloco, sem discussões, depois chamaram a ordem do dia e um dos vereadores tirou todos os projetos para vista. Mas esse projeto do ITBI da SECAP não estava na ordem do dia, não havia entrado. E por conta disso, então, a população espera mais um pouco. Mas há de se registrar que quando o filho é bonito, não falta pai, né? Alguns vereadores já estão batendo na casa da população, né, no residencial, nas duas SECAPs, e se apresentando como autor do projeto, alguém que incentivou ou pediu para que o prefeito fizesse isso. Na verdade, existe sim o apoio da população, existe o apoio dos vereadores, só que esse é um projeto 100% do Executivo. O prefeito Fábio Marcondes tem por honra, por praxe, conseguir esse benefício nesse residencial que muito fala com as suas origens políticas aqui na cidade. Mas esperar mais um pouco e vem aí, né? Acredito que nenhum vereador se atreveria a votar contra a um benefício desse. Sim, vamos aguardar, né, as próximas sessões de Câmara aqui da cidade de Lorena, e a gente torce também para que esse projeto seja aprovado, né, para que essas 1.640 unidades sejam regularizadas. E agora falando sobre Pindamonhangaba, Éder, porque também falando sobre a Câmara da cidade, a Câmara adiou mais uma vez projetos relevantes na casa. Há 3 semanas o Executivo, né, o prefeito Israel Domingues, tenta aprovar um projeto que regulamenta as bolsas de estudos subsidiadas pelo erário público. Ocorre que na sessão de ontem, o vereador professor Osvaldo pediu adiamento da votação para discutir mais informações. Comenta-se pelos corredores da municipalidade de Pinda que, se depender de alguns vereadores, não é para esse ano letivo e nem para o próximo esse benefício. Esse projeto de cunho social, que vai inclusive contemplar, além de funcionários municipais, toda a população, porque é algo relevante para quem estuda, para quem precisa de uma bolsa de ensino, de estudo, para quem precisa de um subsídio, de uma ajuda financeira. Sim. É de muita relevância. Ocorre que a Câmara Municipal de Pinda, ela tem por praxe, né, no seu regimento, cada vez que um projeto for votado e que recebe uma emenda, ao invés de já se votar a emenda ou se colocar todas as emendas de uma vez só de todos os vereadores que estariam no seu direito de legislação para ser aprovada juntamente com o projeto, no regimento da casa esse projeto é interrompido sua votação. E por 3 semanas, quem está dependendo dessas bolsas mantém uma certa expectativa sobre os vereadores. Primeiro foi Rafael Goff, depois foi o professor Osvaldo Negrão, agora por último, novamente, nessa segunda-feira, mais uma vez o professor Osvaldo, porque ele alega que ele precisa de mais informações, com coisa que ele não tem acesso à administração do prefeito Israel, palanque pelo qual ele se elegeu. Isso está pegando muito mal, porque todos os projetos que diz respeito ao alcance social, parece que os vereadores, lamentavelmente, tiram por praxe colocar o sistema do empurrômetro. Empurrômetro é o apelido que está se dando na cidade, nessa atitude dos vereadores de empurrar o projeto para frente. Né? Agora, ocorre que, por esse ano letivo, acredito que já esteja comprometido. Né? Para o próximo, aí vem as implicações por ser um ano eleitoral. E a população carente, os alunos, os estudantes que necessitam desse apoio, ficam esperando, olhando para o relógio, para o calendário,
ir para a Câmara Municipal. Mas vem eleição, né? Exatamente daqui a 319 dias é o acerto de conta da população com a classe política. Ou renova a Câmara ou substitui. Na melhor das hipóteses, tenta votar em alguém para melhorar o legislativo da cidade. É o que a gente espera, né, Éder, para o isso aí. próximo ano. O Atos do Dia fica por aqui. Lembrando que você tem mais informações no nosso portal, jornalatos.net. Não esqueça que amanhã, quarta-feira, tem edições nas ruas, né, Éder? Uma mega edição está sendo preparada com informações de toda a sua cidade e região para que você esteja bem informado. E também não perca o Atos do Rádio amanhã pela Transamérica 102.3, da meio-dia a 1h da tarde. Até mais!